deixando a parcialidade, o favoritismo, para viver o amor de Cristo. Tiago capítulo 2, versículo 1 em diante. Eu vou ler o versículo 1 e depois nós vamos decorrendo aí da palavra, nós vamos ler o restante. Diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com parcialidade. Tiago, ele nos exorta a nós, de forma alguma, fazer parcialidade de pessoas, porque isso é uma conduta mundana, é uma prática mundana. Favoritismo, parcialidade, isso é o mundo que faz. É o mundo que tem amizades com base em troca, em bajulação, em subornos, em tratamento VIP, como estratégias para obter favorecimento, como estratégia para obter privilégios pessoais. Agora, infelizmente, essa situação tem sido algo frequente na igreja de Jesus. Pessoas usando de parcialidade, de favorecimento, ou assim, para querer coisas, bajulando pessoas, fazendo vista grossa. A Bíblia condena tal prática da parcialidade. Versículo 1 ele diz: não faça isso, meus irmãos. E o interessante é que o versículo 1 do capítulo 2 de Tiago, ele fala para a igreja. Ele fala: irmãos, os crentes, olha como diz na NVI: irmãos, vocês que creem em Jesus Cristo, não use de parcialidade, fazendo acepção de pessoas, de favoritismo. Parece que se Tiago estivesse falando para o sem igreja, isso seria algo mais fácil de entender. Mas quando Tiago vira e fala: irmãos, vocês que creem, não faça isso, mude a conduta de vocês. Acepção de pessoas significa beneficiar alguma pessoa, ou em detrimento da outra, dar atenção especial a uma e não dar a outra. Às vezes pelo seu status social, pelas suas riquezas, posição, autoridade, popularidade, aparência. Acepção de pessoas é isso, quando você dá mais atenção a esse grupo e menos àquele outro, ou aquela pessoa, aquele indivíduo. Note que a exortação é para os crentes não fazerem isso. Amados, entre todas as pessoas da terra, os cristãos, de forma alguma deveria praticar uma coisa dessa. Parcialidade, acepção de pessoas. A Bíblia diz que nós somos o sal e a luz dessa terra, mas às vezes nos comportamos iguais aos das trevas. Todos nós fomos aceitos por Cristo, nós não éramos melhores e nem maiores do que ninguém. Todos nós chegamos diante de Cristo na mesma situação, e pela misericórdia de Deus nós nos tornamos filhos por intermédio da obra de Cristo. Não é pelo que eu tenho no bolso, não é pelo que você tem no bolso, não é pelo nosso status social, mas foi pelo que Cristo fez. E às vezes dentro da igreja, a acepção de pessoas, a parcialidade, dinheiro, status, influência, nada conta para obter salvação, nada conta, a não ser a obra de Cristo, feita por nós na cruz do Calvário. A exortação é clara: não faça acepção de pessoas, isso é condenável. Nos versículos seguintes, Tiago ilustra muito bem isso. Observe comigo o versículo de número 2 e o versículo de número 3. Suponha que na reunião de vocês, no culto, entre vocês, entra um homem com um anel de ouro e uma roupa fina. Olha a ilustração que ele usa, irmãos, para falar sobre acepção de pessoas e favoritismo. E também entre um pobre com roupa velha e suja. Versículo 3. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde
ponho os meus pés. Tiago, ele faz essa ilustração mostrando que por vezes usamos de acepção de pessoas no meio do corpo de Cristo, ou na reunião, que nós chamamos de culto ou celebração. Tiago aqui ele aponta essa ilustração que nos leva a um pensamento desse quadro. Existem pessoas diferentes na igreja? Sim. Por quê? São pessoas diferentes financeiramente, culturalmente, socialmente, psicologicamente. São pessoas diferentes. Você é diferente de mim, eu sou diferente de você. Agora, a nossa obrigação como cristão é não tratar a pessoa pelas suas diferenças. É não tratar o pobre diferente do rico, ou o rico diferente do pobre. É não tratar a pessoa pela sua classe social, pelo seu status, ou porque ela pode proporcionar na sua vida. É tratar com honra todos. Dar honra ao meu irmão, à minha irmã, a pessoa que está mais próximo de mim, a pessoa que está mais perto de mim. Deus nos ama e nos trata de igual forma, como filhos amados. Ele não sacrificou mais Jesus por umas pessoas e poupou Jesus menos por outras pessoas. Não, a obra foi consumada para todos de igual forma. Atos capítulo de número 10, verso 34 diz assim, Atos verso 34, capítulo 10. Agora, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pedro falando. Olha, já havia algum tempo de igreja, Pedro já estava fazendo o seu trabalho como apóstolo, Jesus havia ressuscitado, milhares de pessoas já haviam se convertido, e Pedro fala agora, olha, eu estou entendendo agora, que Deus não faz acepção de pessoas. Então não é tarde para você entender isso não, porque Pedro demorou uns dias. Deus não faz acepção de pessoas, meus amados, de ninguém. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Entenda isso. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus não sacrificou o Filho dele por prédios de igreja. Deus sacrificou o Filho dele por pessoas, por vidas. Você sabe o que pulsa o coração de Deus? É almas, é vidas. Você sabe o que vai para o céu? É vidas. Púlpito não vai para o céu, caixa de som não vai para o céu, terno não vai para o céu, carro não vai para o céu, prédio não vai para o céu. O que vai para o céu é vidas. Status, conta bancária não vai para o céu. O que vai é vidas, são pessoas, e Deus ama pessoas, e Ele não faz acepção destas. Ele não ama mais você e menos eu. O amor dele é incondicional para com todos, amém? Agora, eu quero que você pense, como nós temos recebido as pessoas na igreja? Pensa comigo, como você tem recebido? Porque é fácil olhar para o irmão. Você cumprimenta as pessoas? Você é cordial? Às vezes a gente fala para dar um abraço, meu Deus, parece que vai... Tem que pegar uma britadeira para arrancar você de onde está agarrado no chão. Um graça e paz, misericórdia. Não estou condenando ninguém aqui não, irmãos. Eu estou falando para você pensar em você. Pensa em você. Agora, ele se sente confortável em nosso meio, as pessoas? Talvez tenha alguma pessoa que está vindo aqui pela primeira vez. Você se sente confortável em nosso meio? Você se sente aceitado? Ou se sente ignorados, desprezados? Fala, eu entrei e saí e ninguém me viu. Porque às vezes, isso aí é normal, nós gostamos de sentar geralmente no mesmo lugar. E fica fácil para mim com a prática, olhar no culto aqui, eu sei quem veio no culto e quem não veio. Por quê? Você tira uma foto na sua imagem assim, visual, fica armazenado no cérebro. E aí você fala, não, o irmão não está sentado naquele lugar. Se o irmão muda de lugar, eu fico falando, por que mudou? Por que mudou? Causa o tic-teco aqui fica, ele sofre.
Mas às vezes nós fazemos as mesmas coisas. E aí os irmãos que sentam mais distante, o visitante que senta mais distante, ele termina o culto, ele consegue sair mais rápido também. E às vezes nós não demos nenhum oi. Já teve casos, não foi aqui na igreja, graças a Deus, da pessoa chamar, convidar a pessoa para vir na igreja, a pessoa veio na igreja, a pessoa nem viu a pessoa na igreja. Na igreja, um número pequeno de pessoas se sentem ignorados, desprezados. Temos falhado em saudar as pessoas. Um bem-vindo. Estou feliz que você está aqui. Ah, pastor, mas isso é hipocrisia. Eu não estou feliz que a pessoa está aqui. Então vai orar, meu irmão, vai se converter. Que nem diz um irmão, vai se converter direito. Né? Está convertido diferente? Não é como? Aqui é uma agência do céu. O melhor lugar de uma pessoa estar é aqui, ouvindo a palavra de Deus, apesar do pregador. Agora imagine você nessa situação. Primeira vez que você entra numa comunidade evangélica. Como que você se sente? Você consegue imaginar essa situação? E você consegue responder com convicção como você tem tratado as pessoas? Talvez não só aqui dentro do prédio da igreja, mas lá na sua célula. No seu ambiente de convívio, como que você trata as pessoas? Se a sua resposta não for uma resposta convicta, de uma certeza que você está dando o seu melhor para demonstrar o amor de Cristo, nós precisamos de mudança, nós precisamos melhorar. O texto nos mostra, a partir do versículo 4, alguns erros da parcialidade. Acompanhe comigo, do versículo 4 em diante. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e nem, de vós mesmos, e não vos tornaste juiz, tomando de perversos pensamentos. Existem alguns erros aqui da parcialidade, a qual o primeiro é agir com parcialidade faz você juiz. O versículo 4 diz, fazendo julgamento. Tem pessoas que gostam de julgar o outro pela aparência, né? O Tiago, ele fez uma ilustração legal, ele falou assim, um entrou com anel e com linho fino, o outro entrou todo maltrapilho. Às vezes nós fazemos julgamento pela aparência. E aí você trata, não, esse que está todo engomadinho, você trata melhor. Abraça. E o mendigo? O que está fedido? O que está mal vestido? E a prostituta? E o homossexual? E a lésbica? Você abraça? Você ora por essa pessoa? Você derrama a graça, o favor de Deus na vida dele, na vida dela? Ou você faz julgamento? A Bíblia não nos permite sermos juízes no reino de Deus. Ser juiz é ocupar o lugar de Deus. A Bíblia repreende quem faz tal prática. Em Romanos capítulo 14, verso 4 diz, quem é vocês para julgar o servo alheio? Quem somos nós para julgar o servo alheio? Quem somos nós para julgar o irmão, a irmã? Segundo, agir com parcialidade revela os maus pensamentos. Ainda no versículo 4 ele diz, com critérios errados. Julga e ainda julga com critérios errados. Por quê? Porque julga cheio de justiça própria, julga pelo seu padrão. E desculpa, o meu e o seu padrão é muito inferior ao de Deus. Está muito longe do que Deus tem. Quando eu coloco o meu padrão sobre vocês, eu coloco um jugo que vocês não precisam carregar. O texto diz, vocês julgam e julgam por critérios errados. Porque julgam por padrões próprios.
Uma pessoa que age com partidarismo, com parcialidade, tem em vista as coisas terrenas e passageiras, tais como roupa, carro, casa e etc. E aí vai. Eles se desgastam com o tempo, onde a traça e o ferrugem rouba ou corrói, porque são momentâneos, não vão para o céu. Mas uma atitude corrompida, pois visa coisas corruptíveis. Com essas ações mostra as coisas que são mais importantes para a pessoa. E isso é uma grande tolice. Você achar que a sua casa é mais importante, o que as pessoas vão achar de você. Tem pessoas que se relacionam com outra apenas por interesses, para ser favorecido em alguma circunstância. E aí, meu amado irmão e irmã, isso é uma grande tolice. Você pensar, ou se relacionar, ou usar de favorecimento, de parcialidade, só para obter vantagens. É muito feio, é uma tolice. Precisamos aprender a dar valor àquilo que realmente é importante, que é a salvação do espírito, é a salvação da pessoa. Deus, Ele dá valor àquilo que é eterno. Você sabia disso? Deus dá valor que é eterno. E às vezes nós estamos preocupados apenas no terreno, mas Deus, Ele dá valor ao que é eterno. Ele dá valor a vidas, a que vão perpetuar a eternidade, seja na morte eterna ou na vida eterna. Então eu e você também devemos dar valor àquilo que é eterno. Jesus certa vez conversou com os fariseus e tidos como religiosos. Ele diz assim em Mateus capítulo de número 12, verso 33 em diante. Olha o que Jesus diz: considerem uma árvore boa a dar bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois a árvore conhecido pelo seu fruto. Aí ele diz, eu penso que essa mensagem é difícil pregar, raça de víboras. Pensa você chegar na igreja e chamar os irmãos disso? É terrível. Mas Jesus vira para aquele grupo de fariseus e religiosos e fala: vocês são conhecidos pelos seus frutos. O que é isso? Pelos seus comportamentos. Não tem como uma árvore boa dar fruto ruim, ou uma árvore ruim dar fruto bom. Aí ele fala, raça de víboras, como pode vocês que são maus dizer coisas boas? Aí ele diz mais, pois a boca fala o que o coração está cheio, ou cheio o coração. E no 35 ele diz, ao homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e do homem mau, dos seus maus tesouros, tira coisas más. Também, agir com parcialidade é discriminar pessoas que são amadas por Deus, como eu dei a introdução falando do assunto da homofobia. O versículo de número 5 trata bem isso. Ele trata bem isso. Vamos ler o versículo 5. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, herdeiros do reino que ele prometeu aos que ama? Você tem que entender a primeira coisa no versículo 5, não é que Deus não ama os ricos, não é isso, o texto não está dizendo isso. Nós temos que entender um princípio aqui, da pobreza ou riqueza, num aspecto espiritual, não é apenas no aspecto financeiro. O versículo então não está dizendo que Deus não ama os ricos, que Deus ama todos iguais. Ele ama todos. Isso tem que ficar bem claro. Agora, Isaías 25, ele diz lá no versículo 4, porque foste a fortaleza dos pobres. Jesus é a fortaleza dos pobres e oprimidos. Não pobres apenas financeiramente, mas os pobres de espíritos. Jesus é a fortaleza dos necessitados e angustiados. Ele é a fortaleza. Agora, quem não tem angústia, quem não entende que eu sou autossuficiente, Jesus vai fazer o quê? O que Jesus pôde fazer com os religiosos e fariseus? Nada. Porque eles eram autossuficientes na sua espiritualidade, ou se achavam autossuficientes. Ele sofre com os que sofrem, ele chora com os que choram.
Ele toma as nossas dores. Isaías vai falar no capítulo 53 que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele nos apoia. Jesus nunca nos coloca contra Deus, sempre em direção de Deus. Agora, Mateus capítulo 5, verso 3, ele diz assim: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por quê? Porque confiam em Jesus, não confiam em si próprio, não confia na força do seu braço. Por isso que ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Porque os pobres de espírito faz de Jesus a sua fortaleza, faz da sua angústia um socorro em Cristo. Agir com parcialidade revela a atitude indigna. O versículo 6, na parte A, ele diz assim: mas vocês têm desprezado os pobres. Desprezar, desonrar, humilhar, insultar. Você já se colocou no lugar do outro alguma vez na sua vida? Pensa primeiro comigo. Você já desprezou alguém? Deus, Ele tratou muito isso na minha vida, irmãos. E eu busco dia após dia não cair no mesmo erro. Antigamente, quando eu tinha de sabor, eu confesso isso porque pecado confessado é pecado perdoado, amém? Então fique tranquilo. Antigamente, quando eu tinha de sabor com alguma pessoa, sabe o que eu fazia? Eu não brigava, não. Sabe aquele famoso dar um gelo? Menosprezava, ignorava. Se houvesse a possibilidade de desonrar, desonrava. E Deus tratou muito isso no meu coração. Porque Ele, certa vez, falou comigo: e você? O que você é melhor? E eu quero te fazer essa pergunta que Deus fez um dia para mim: e você? Você já se colocou no lugar daquele que você despreza, que você insulta, que você desonra, que você humilha? Ah, pastor, eu não humilho ninguém. Talvez não verbalmente. Se coloque no lugar da pessoa. Pessoas que são desonradas publicamente. Ah, agora mais nova, desonrar no Facebook, desonrar nas redes sociais, insultar nas redes sociais. Ô irmãos, é tão feio. Você tem alguma coisa para falar com a pessoa? Vai na pessoa e conversa. Você tem alguma coisa contra um político, ou alguém que está governando? Vai até na pessoa, mas a gente gosta de fazer o negócio escancarar. Você já se colocou? Você já imaginou a dor que essa pessoa sente? Você já foi desonrado? Você já foi humilhado? Insultado? É terrível, é terrível. Por que faz assim com o outro? E às vezes entre os irmãos, entre o casal, entre pai e filhos e pais, dentro de casa, dentro da igreja. Às vezes nós não conseguimos ter empatia com a dor do outro. Ah, também não damos atenção, terminamos o culto e ó. Devemos agir como Cristo agiu. Essa é a nossa postura. Lucas capítulo 4, do verso 18 em diante, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ó, não os pobres aqui financeiramente, irmãos, apenas. Os pobres de espírito, pregar as boas novas a nós que estávamos perdidos como ovelhas desgarradas sem pastores. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação à vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia! Foi para isso que Jesus veio e transferiu isso para mim e para você. Ah, pastor, não é verdade. Eu te mostro na Bíblia, 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 18. Jesus veio para proclamar o ano aceitável do Senhor, anunciar as boas novas, amar as pessoas. E no versículo 18 do capítulo 5 de Coríntios, ele fala assim: e
nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele deu para mim e para você o ministério da reconciliação. O que é isso? O ministério é uma função que nós devemos desempenhar. Todo cristão tem dentro de si, pelo Espírito de Deus, o ministério da reconciliação. É eu pegar o próximo e reconciliar com Cristo. É eu levar boas novas aos pobres, aos oprimidos. É pregar o ano aceitável do Senhor. É proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos. Esse é o ministério da reconciliação que o Senhor nos convidou a desempenhar. Agir com parcialidade revela a incoerência de um cristão. O versículo 6 e o versículo 7, ele diz assim do capítulo 2 de Tiago: entretanto vós, outros menosprezaste os pobres, não são ricos os que oprimem, e não são eles que vos arrastam para o tribunal? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado, que é o nome de Cristo? Tiago fala de dois problemas aqui. O primeiro, que o rico, o religioso, o soberbo, ele oprime. Ele oprime com a legalidade, com a religiosidade. E ele quer sempre trazer condenação. Ele não quer mostrar que há uma saída em Cristo. Ele quer falar, você realmente vai para o inferno, para você não tem jeito, do jeito que vai acabar. É sempre legalidade, é sempre opressão. Mas ele traz outro problema. Ele fala no verso 7 que o rico ali, o religioso, ele difama. Aqui não tem apenas a ver com o aspecto religioso, ele está falando que aqueles que são sem igrejas. Ele diz assim, ele difama, ele blasfema contra Cristo, que aquele que está sobre vocês, ele nega Cristo. Ele fala, você aceitar Cristo, viver sobre bases ideológicas de religião, blasfemando assim contra o próprio Cristo. Eles fazem isso negando o Evangelho, ridicularizando a fé. Isso nada mais do que é uma autossuficiência. Eles têm dificuldade de crer porque são autossuficientes, acham que não precisa de nada, porque tem tudo, tem comida, tem roupa, tem casa, tem carro, tem influência, tem lazer, mas se esquece que tudo isso é apenas passageiro. E eles também merecem e precisam da graça de Cristo, do amor de Deus sobre a vida deles. Favorecimento revela a incoerência de valores. Se nós olharmos lá em Deuteronômio 15, há uma lei que diz assim que nós devemos ajudar os menos favorecidos. Se for preciso nós colocarmos a mão no bolso para ajudar o irmão que é mais pobre, nós temos que fazer. Do versículo 7 ao versículo 9 trata muito bem disso. E por fim há uma advertência contra a parcialidade. O versículo 8 ao versículo 11, ele traz essa advertência, ele fala que a parcialidade é pecado. O versículo 9 ele diz assim: se fizeres acepção de pessoas, cometerão pecado. Se vocês fizerem acepção de pessoas, cometerão pecado. Aqui é a grande lei do reino de Deus, que é a lei do amor. Levíticos capítulo 19, versículo 18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os seus filhos. Contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levíticos 19, 18. É a grande lei do reino de Deus. Esses dias na escola bíblica, nós paramos e meditamos um pouco sobre a história do bom samaritano. E às vezes nós nos comportamos dentro da igreja como alguns personagens daquela parábola. Leia depois lá, Lucas capítulo 10, versículo, se não me engano é 29 em diante. A parábola do bom samaritano, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, ele é assaltado, ele fica à beira da morte.
e passa lá um pastor, né, um sacerdote, um levita, e todos passam de largo, porque todo mundo tem muito compromisso, todo mundo tem muita ocupação, todo mundo tem muita atividade, muitas coisas, e o homem está lá, à beira da morte. Aí vem um samaritano, tido pelo judeu como ninguém, e ajuda esse homem, cura esse homem, leva para uma hospedaria, financia esse homem, o tratamento dele, e se dispõe, se esse homem precisasse de mais, ele estava lá. Isso é ser cristão, isso é fazer diferença em um mundo caído a qual nós vivemos. Essa é a figura mais clara do amor de Cristo. Tiago fala que é a lei real. A palavra real ali vem de realeza. E a palavra real, ela tem 3 razões claras. Primeiro, ela é real porque é a lei real do reino de Deus. Ela vem de uma realeza que é Deus. Ela foi dada pelo próprio Deus e referida pelo Cristo quando habitou entre nós aqui no mundo. Lá em Mateus 22, verso 39, ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Parece que o próximo é só aquele que você às vezes olha no espelho, às vezes nem a si mesmo a gente se ama. Mas o próximo é todo aquele que está perto de nós, necessariamente não é a nossa família. Hoje o próximo é esse que está próximo a você, pertinho de você. É uma lei real porque ela é de grande abrangência, porque ela abrange todas as leis. No versículo 40 de Mateus 22, ele diz: desses 2 mandamentos, qual que é os 2 mandamentos? Ama a Deus com todas as suas forças, né, todo o teu entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos, dessas 2 leis, ele diz, dela depende todas as outras leis e os profetas. Romanos capítulo 13, verso 8 em diante, ele diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns aos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido toda a lei. Você não precisa ficar preocupado com os 10 mandamentos, com todas essas coisas erradas, não. Se você amar o seu próximo como a Bíblia diz que você deve amar, você cumpriu toda a Bíblia, toda a lei. Aí ele diz lá adiante, ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Romanos capítulo 13, do 8 a 10. O amor é o cumprimento da lei. Ela é um grande mandamento porque nos conduz à vida eterna. Lucas no capítulo 10 diz que amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz para aquele jovem falando assim: você respondeu corretamente, vai e faça isso. Não adianta nós sabermos que nós devemos amar a Deus, não adianta nós respondermos e sabermos que devemos amar o próximo, nós precisamos fazer isso, nós precisamos colocar em prática. Parcialidade nos faz culpados. Versículo 10 diz: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto. Qual ponto? Não amando, sendo parcial, tomando favoritismo, torna-se culpado de quebrar toda a lei, inteiramente. Se nós não amarmos, nós somos culpados de quebrar a lei real de Deus, a lei do amor, a lei que todas as outras leis estão subordinadas a ela, que é a lei fundamental do reino de Deus. E aí, meu querido irmão, minha irmã, infelizmente, você merece punição. Não por mim, longe de mim isso. Mas o Deus deixou bem claro que olha aqui que diz Tiago capítulo 4, verso 17. Olha só. Portanto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E o salário do pecado é a morte. Olha só. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz.
terrível. Parcialidade é tão sério como assassinato. O versículo 11 também diz: se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Porque assim, tem gente que fala assim: não, eu não sou parcial, não, eu não adultero, mas eu mato. Não, pastor, eu não mato também não. Mas olha só o que diz a Bíblia. Aqui é uma exposição de um exemplo que o próprio Tiago deu. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 15, ele diz assim: quem odeia, a palavra odiar ali é miseiel, que quer dizer desprezar, detestar ou perseguir, a ponto de morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. 1 João 3,15. Quem odeia o seu irmão é assassino. Não é eu que estou falando, meu querido, está na Bíblia. 1 João 3,15. Se você odeia o seu irmão, você se comporta como um assassino. Você tem cometido um assassinato. E aí ele diz: nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Olha que coisa terrível. Agora, eu quero terminar. Eu preciso primeiro dar uma informação para você. É legítimo, você precisa ter essa distinção. É legítimo que nós tenhamos graus de amizade diferentes. Nós não estamos falando em amizade, nós estamos falando em tratamento. Tem pessoas que são mais amigas, são mais íntimas. Tem pessoas que abrem a geladeira da sua casa. Tem pessoas que só vai até na varanda. Tem pessoas que você trata com respeito e cordialidade. São níveis de amizade. Agora, todas as pessoas merecem honra e respeito. É isso que a palavra nos exorta. Então, a Bíblia não diz que você tem que tratar dentro de um aspecto de amizade. Nós estamos falando de honra e respeito, não fazendo acepção de pessoas, a começar dentro da igreja e no nosso cotidiano. Porque isso, para finalizar, traz algumas motivações contra a parcialidade, que é os versículos 12 e 13. Existe apenas duas aqui, que é o julgamento de Deus sobre a nossa vida. Ele diz assim: falem e hajam com quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Nós, amados, temos que entender isso, que tudo que nós falamos ou agimos, seremos julgados. Eu sei que se fala muito no meio evangélico que nós temos que evangelizar os pobres, os da África e tudo mais. Agora, você já pensou também, há uma possibilidade da gente desprezar os ricos? Tem gente que acha que rico não precisa de salvação, ou tem medo de pregar o evangelho para eles, de falar que eles estão caminhando para a morte eterna. Isso também é acepção de pessoas. Para o mendigo, para aquele necessitado, você chega e fala: ó, Jesus vai mudar a sua vida. Mas você tem que falar para aquele que está em ampla bonança que ele também precisa de Jesus. E Jesus também muda a vida dele, ou a vida dela. Tudo que nós falarmos, seremos julgados. E há uma retribuição igual, diz no verso 13, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Você vai receber a recompensa recíproca que você proporcionou, ou do seu comportamento. Você será tratado exatamente como você trata. Vira para a pessoa do seu lado e fala: o pastor já está terminando mesmo. Mas você vai ser tratado da mesma forma que você trata. Fala, irmãos, pode falar, a pessoa não vai bater no você não. Você será tratado por Deus, não é por mim não. Da mesma forma que você trata as pessoas. Te mostro na Bíblia para a gente encerrar. Mateus 7:1. Não julguem, para não serem julgados. Olha o que ele diz mais:
pois da mesma forma que julgares, vocês serão julgados. A medida que usar, também será usado para vocês, ou para com vocês. Então, em outras palavras, do jeito que você tratar as pessoas, o Senhor vai tratar você no dia do juízo. Fica tranquilo, pode descansar o coração, vai ser desse jeito, porque está na Bíblia. Mostra misericórdia e será misericordioso com você. Não trate com misericórdia as pessoas, fique em paz. Você vai ver como que é não ser misericordioso. Nós temos uma parábola, não dá tempo de nós lermos mais, que está lá em Mateus 18, que fala do credor incompassivo, a qual o Senhor perdoou uma dívida gigantesca, e ele não teve capacidade de perdoar uma dívida pequenina do outro. E aí ele foi açoitado por causa desse mau comportamento. E por fim, a Bíblia diz, lá em Mateus 5, verso 7, bem-aventurado os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão misericórdia. Olha só, bem-aventurado, feliz é os misericordiosos, porque eles vão alcançar o reino? Não, misericórdia. Isso só comprova o que a Bíblia já diz para nós hoje. Do jeito que você tratar, você será tratado pelo Senhor no dia do julgamento final, no dia do juízo. Se coloque de pé. Você hoje foi confrontado, eu sei que é uma palavra de confronto, a viver um padrão de vida que muitos têm negligenciado, diferente para muitas pessoas, mas essa é a vontade de Deus para a sua vida, essa é a vontade de Deus para a sua família, essa é a vontade de Deus para a igreja. Foi para isso que Cristo nos salvou e nos permitiu viver aqui, para amar as pessoas. Assim Deus poderá nos usar de uma forma eficaz para a salvação de centenas e milhares de pessoas. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra.